Ok, gente, mais um dia, né, na rede, né? E hoje nós já estamos aqui com, na minha vida diária, um velho conhecido, né? Mas no nosso canal também, né? Então nós estamos aqui hoje com o Dr. Ronan outra vez. Eu queria que você fizesse uma pequena apresentação sua antes de você entrar no tema, tá? Só para o pessoal te localizar, né? Perfeitamente. Luiz, novamente eu quero deixar consignado minha gratidão a você, seu time, a sua equipe, Marcelo, Fabiano, Luiz Henrique, pela grande oportunidade, essa imensa janela onde estou podendo mostrar um pouquinho do meu trabalho. Meu nome é Ronan de Souza Nascimento. A minha advocacia é mais concentrada no direito bancário. 80% a 85% eu trabalho com processos bancários, 15% a 20% eu trabalho com processos em outros territórios, outros ramos, direito de família, direito civil, né? Bom, eu vejo com bons olhos a advocacia bancária, em face das composições amigáveis, das tratativas, dos acordos que são selados com muita frequência dentro dos processos bancários, levando de start expressivos economia para os consumidores. E vale notabilizar que não é uma exclusividade do meu escritório. Os bons acordos, as boas tratativas, os excelentes acordos também ocorrem em vários escritórios de advocacia também canalizados nessa área. Portanto, Luiz... Você está falando da área bancária. Na área bancária. Até presente dado, nós temos, portanto, um cenário amplamente positivo em pró do consumidor. É um fato inegável, é um ponto que é irrefutável. Mas antes eu gostaria de adentrar na pauta dessa entrevista, ou seja, pegadinha do bom acordo segunda parte, eu gostaria de fazer uma colocação, um breve comentário. Sim, fique à vontade. Eu penso o seguinte, na minha visão, o advogado que vai trabalhar no âmbito bancário, na advocacia bancária, eu acho que o advogado não deve ficar apenas concentrado nas questões interligadas ao direito bancário. As leis federais, as novas leis federais, as súmulas do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do STF, do Supremo Tribunal Federal, as decisões dos tribunais superiores, STJ e STF, as decisões dos tribunais regionais e federais, essa avalanche de jurisprudências que vão formando um grande conjunto de regras ou orientações jurídicas interligadas ao direito bancário. Eu penso da seguinte forma, como o advogado sempre vai enfrentar situações ostensivamente vantajosas aos agentes financeiros e, consequentemente, lesivas aos consumidores, em outras palavras, situações não equilibradas, penso eu que é preciso que o advogado que vai trabalhar nessa área tenha uma visão mais ampla, mais lato, mais macro, uma análise mais crítica. É preciso o advogado ampliar o seu sentimento de justiça, aquele sentimento que vem na alma, que vai ser o combustível, que vai ser o alimento, para que ele possa lidar com mais garra, com mais dedicação, com mais empenho, objetivando sempre resultados positivos dentro dos processos judiciais bancários ou fora dos autos. Eu, particularmente, Luiz, há 14 anos que estou na advocacia bancária, há 14 anos que eu estou atônito, perplexo, pois eu vejo tantas prerrogativas, tanta lucratividade, tantos benefícios, regalias em favor do outro lado do mundo, em relação aos bancos, logo eu procuro lutar de uma forma incansável, mesmo que seja necessário enfrentar uma verdadeira maratona processual. Um processo que vai durar 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos. O meu objetivo é brigar pela aplicação, pela adequação do princípio do equilíbrio contratual, que é o principal pilar, é a principal coluna na codificação federal, Lei Federal 8078/90. Luiz, só para terminar essa introdução, fazendo aqui um voo mais distante, há 6, 7, 8 anos atrás, escutando a rádio CBN, confesso que eu fiquei surpreso. Foi noticiado que os maiores bancos do Brasil, naquela época, há 6, 7 anos atrás... Vamos só localizar, nós estamos em 2016, né? Mais em torno de 2009, por aí, né? Exatamente. Os maiores bancos estavam faturando R$ 1.105 por segundo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em apenas 10 segundos, os maiores bancos do Brasil já tinham faturado acima de R$ 11.000. Outra notícia que me chamou a atenção. A cada um segundo era formado 6 novos contratos. Um segundo, 6 novos contratos, mais um segundo, 12 novos contratos, mais um segundo, 18 novos contratos. Recentemente, agora, saiu na mídia, foi noticiado na mídia, que o Banco do Brasil, tudo bem, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Mas é inegável que o Banco do Brasil, o seu perfil está mais associado a um banco estatal em relação a um banco privado. Veja bem, o Banco do Brasil
ele não deveria faturar como faturam, estão lucrando os maiores bancos privados. O Banco do Brasil obteve um faturamento líquido de 3 bilhões em apenas um trimestre. Então, Luiz, o que eu quero chegar? São fortíssimos exemplos que denotam que nós estamos no caminho certo, que nós estamos na rota certa, porque o nosso trabalho é totalmente voltado para a defesa do consumidor, quer dizer, o elo mais forte. Inclusive, existe o princípio da vulnerabilidade, que está na lei do consumerista. A grande verdade é que nós, consumidores, estamos enfrentando um verdadeiro império. E vamos continuar enfrentando esse império. Eu até brinco com meus amigos, colegas, advogados, o império do mal. Esse conceito pode até ecoar como um conceito até engraçado, mas eu acho muito apropriado nessa ocasião, em face do imenso poder econômico dos bancos, as leis advindas do nosso Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados, Senado Federal, são mais favoráveis aos bancos em relação aos consumidores. Isso é um fato inegável. Entretanto, Luiz, isso que é interessante, que é bacana. Basta o tomador de empréstimo, o consumidor, receber uma assessoria jurídica adequada, apropriada, para que o mesmo não seja mais uma vítima de uma extorsão econômica, de um abuso econômico, ora patrocinado pelos agentes financeiros. Então, Luiz, eu quero chegar. Tem muita gente boa no mercado, muitos advogados qualificados, vários advogados executando excelentes trabalhos, ajudando muitos consumidores em relação aos seus respectivos contratos de financiamento, em relação aos seus débitos bancários. Para encerrar, jamais podemos passar uma borracha em relação à forte política de acordo que é patrocinada pelos bancos, devido à teoria do dano eficiente. Apenas 1% dos consumidores atrelados aos contratos de financiamento buscam a intervenção do Poder Judiciário. E essa insignificante fatia acaba sendo contemplada pela política bancária. Para terminar, tudo bem. De um lado nós temos a lucratividade, as vantagens, prerrogativas, privilégios, enfim, em favor dos bancos. O próprio Poder Judiciário muito complacente. Juízes, desembargadores, ministros, com decisões favoráveis, sendo benevolentes à política bancária. Mas, de outro lado, nós temos a forte política de acordo, a questão da teoria do dano eficiente e, para terminar, a questão relativa ao fator liquidez. O banco prefere receber 50 mil reais agora, ao invés de receber 200 mil reais daqui a 2 anos. Portanto, nós temos importantes pontos favoráveis a nós consumidores. É interessante, eu vou só fazer um comentário, porque eu também milito nos fóruns, como perito, na área de engenharia, e eu sempre tenho uma frase de um professor nosso, não vamos jamais darmos uma de gato mestre, entendeu? Então, esse princípio do equilíbrio contratual, que é uma coisa tão bem falada na nossa lei, Perfeitamente. É o principal pilar da codificação exatamente, federal. Que você colocou muito bem, a gente sabe disso, em todas as áreas do direito, isso é essencial. Essencial. Essa condição do brasileiro de deixar para segundo plano uma consultoria de alto nível no momento adequado. Na hora que ele precisa do dinheiro, ele precisa de fazer a conta de quanto ele vai levantar, de quanto ele vai pagar, ele vai abrir os horizontes dele todo em cima de algo bem estruturado. Eu queria, nós já vamos começar a nossa bateria de perguntas, mas eu queria só que você falasse rapidinho para nós, entendeu? Mais uma vez, a importância da busca, entendeu? Da assessoria jurídica, porque eu sou partidário dessa verdade, entendeu? Na hora exata que você pensa de levantar o empréstimo. Na verdade, esse tema nós vamos tratar ao longo da entrevista, Mas a advocacia, inclusive, parece que vai ser a última pergunta que eu vou responder, que você vai responder em relação a isso, porque talvez a questão do divisor de águas, não sei se eu estou usando o termo mais correto, é a questão da consulta jurídica. Você depara com uma situação, mesmo banco, em relação ao consumidor A, o consumidor A fez um ótimo acordo, e o consumidor B, ele fez um péssimo acordo. Qual que é o divisor de águas? Esse recebeu uma assessoria jurídica, ele buscou a intervenção da justiça. Esse não, tentou resolver sozinho. Acontece com muita frequência isso. Acho que o divisor de águas, até uma resposta singela, é o advogado orientando. O bom advogado, o advogado dando uma orientação, a pessoa já entra com uma situação com muito mais confiança
sabe onde que vai encaminhar, né? Vai desaguar Encaminhar, aquele processo, né? Ora, então vamos para a nossa primeira pergunta, né? Você já falou para o nosso público, né? Por que estamos aqui hoje, né? Legal isso, né? Então eu gostaria que você agora falasse para a gente, quando eu te entrevisto, eu gosto sempre de trazer as perguntas escritas, né? Para a gente poder ser bem preciso, e essa né? é a sequência da outra, né? Exatamente. Então, eu queria que você falasse para a gente, para o público, Ronan, qual que deveria ser o primeiro passo a ser dado para um consumidor que não deseja se tornar mais uma vítima da chamada pegadinha do falso bom acordo. Luiz, pegando um gancho, na última entrevista, eu apontei 2 causas que levam consumidores a serem vítimas da pegadinha do bom acordo. Rapidamente eu vou falar sobre isso. A falta da boa-fé, primeira. Segunda, a falta da transparência. Em relação à devida necessária informação em relação ao seu débito bancário. Portanto, nós temos o atropelamento, o atentado aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência que estão hospedados no artigo 4º, inciso 3º da Lei Federal 8078/90. Agora, o primeiro passo do consumidor tem que dar para não ser mais uma vítima da pegadinha do bom acordo, do falso bom acordo, veja, é substancial e fundamental que o advogado do consumidor ou o consumidor, ele possa contar com a assessoria jurídica de um perito contábil, de um contador, de um expert. Evidentemente que tenha amplo conhecimento nos assuntos interligados ao de preferência que ele seja até da equipe do advogado. Exatamente, né? Isso é muito importante. importante. Ter um trabalho casado ali legal, né? Exatamente, que tem conhecimento dos assuntos como tabela price, método hamburguês, juros capitalizados, juros linear, comissão de permanência, enfim. É de suma relevância a confecção de um laudo técnico, né, para o levantamento de todo o histórico da dívida. Principalmente os contratos que eu até brinco, né, que começam com a letra C. Cheque especial, cartão de crédito e capital de giro. Tudo C, né? Que são os contratos que o consumidor quase sempre perde totalmente o controle do seu saldo devedor. Nesses contratos é necessário o levantamento de todos os extratos bancários, do primeiro dia até o último dia, para levar para o contador, onde o mesmo irá confeccionar o laudo técnico. Na eventualidade, na contingência da negativa do banco de fornecer tais documentativos, o advogado vai ter que procurar, o consumidor vai ter que procurar um advogado para ingressar na justiça, para impetrar com uma ação cautelar de exibição de documentos. Tá? Também é fundamental a confecção, a elaboração de um laudo técnico, estabelecendo como parâmetro, como metodologia. Vou falar rapidamente, tá? Juros remuneratórios, 1% ao mês, 12 ao ano. Então vamos pegar um contrato de 4 anos, são 48 meses. Então o consumidor terá que pagar título de juros remuneratórios, 48% do capital emprestado. No contrato de 3 anos, 36 meses, o consumidor terá que pagar título de juros remuneratórios, 36% do capital emprestado. No contrato de 2 anos, 24 meses, o consumidor terá que pagar de juros remuneratórios 24% do capital emprestado, ok? Bom, juros moratórios é outro tipo de juros, é no período de inadimplência do consumidor. Juros remuneratórios, 1% ao mês, 12 ao ano. Então, uma parcela do contrato do carnê, R$500, que o consumidor atrasou, o que seria 1% de 500? R$5. O banco cobra 40, R$100, R$200, ok? A troca da comissão de permanência pela correção monetária. A troca dos juros capitalizados pelos juros linear, simples. Ou, pelo menos, a troca da capitalização mensal pela anual, em conformidade com o artigo 591 do NCC, novo Código Civil. Tudo em homenagem ao princípio do equilíbrio contratual. Portanto, a confecção do laudo técnico será a bússola para o advogado, ou será a bússola para o consumidor, para que o mesmo tenha uma convicção, uma visão mais concreta, se ele está diante de um bom acordo, de um excelente acordo, de um péssimo acordo. Okay? Então eu vou, só para fechar essa pergunta, eu achei que ela ficou muito bem respondida, mas para os leigos eu acho que seria legal falar disso. Né? Então seria de bom alvitre, né? Lembrando a minha mãe, né? Ela gostava de usar essa expressão, seria prudente que o consumidor soubesse a história dele desde o primeiro dia, né? Na hora que ele corre para o financiamento e ele já ter esse histórico, esse acompanhamento guardado na gavetinha dele lá, todo organizado desde o primeiro dia. Né? O laudo técnico é fundamental. Você, perito, né? Passa por a parte que está lutando no processo, um embasamento muito grande. O advogado ele vai embasar a sua tese, muitas vezes. Sua convicção, né? Com respaldo do laudo técnico, né? Ronan, excelente. Eu
Eu penso que a gente seguindo esse caminho lógico, Ronan, que a gente está por ele, né? Acho que o segundo passo, talvez, na minha avaliação, seria então o consumidor buscar a intervenção da justiça, né? Para que não caia, né? Ele não se torne um refém da pegadinha. Perfeitamente. Do falso bom acordo. Fala disso. Perfeitamente. Disso pra gente. O segundo passo, né, do consumidor para que seja evitado cair na pegadinha do bom acordo, né, é buscar a intervenção do Poder Judiciário, a tutela, a prestação jurisdicional, mediante uma ação de revisão de contrato. É a ação mais frequentada na Justiça, é a grande arma do consumidor. Mas no direito bancário comporta outros remédios, ações, né? A campo para ação de prestação de contas. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com ação de prestação de contas. É uma ação totalmente diferente da ação de revisão de contrato, porque eu falo em relação, ela é muito pouco frequentada na Justiça, mas ela assume um papel de grande importância. Qual que é? Ela encosta o banco na parede, ela exerce uma forte pressão em relação ao banco, uma vez que o banco terá que fazer todo o levantamento da dívida dentro de uma ação judicial, de um processo judicial. A campo para ação consignatória, a campo para ação declaratória de inexistência do débito, a campo para uma ação de anulatória de cláusula abusiva, com SPEC no artigo 51. Essa ação eu acho muito importante. Luiz, eu faço as minhas palavras de Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Aqui a regra é clara ou as regras é clara. Eu vou ler porque... As regras são claras, né? Minha memória não vai, né? Artigo 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... Artigo 51, inciso 4º. Estabeleça obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Aqui aparece de forma implícita o princípio do equilíbrio contratual. Continuo. Ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Novamente aparece o princípio da boa-fé objetiva, que também está localizado no artigo 4º, inciso 3º da Codificação Federal 8078/90. Artigo 51, parágrafo 1º. Presume exagerada, entre outros casos, a vantagem que... Inciso 2º, restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar o seu objeto, o equilíbrio contratual. Então, novamente, está estampado o princípio do equilíbrio contratual, que também está contido no artigo 4º, inciso 3º, da mesma Codificação Federal, 8078/90. Luiz, eu vou dar um exemplo em relação à admissibilidade da ação anulatória de cláusula abusiva, com SPEC no artigo 51 da Lei Especial do Consumidor. O consumidor, uma pessoa física, tem vários débitos bancários, em face de vários contratos de financiamento. Contratos bancários, né? É feita uma unificação da dívida, uma composição da dívida em troca de um contrato de confissão de dívida. Como o consumidor, ele assinou o contrato de confissão de dívida, nós sabemos que o contrato é lei entre as partes. Então, o contrato faz lei entre as partes. É o princípio da força obrigatória dos contratos. O pacto, né? Inclusive, eu vou usar até um termo em latim, pacta sunt servanda. Os pactos devem ser respeitados. Acontece que esse contrato de confissão de dívida é relativo a débitos de outros contratos bancários, contendo cláusulas abusivas, pérfidas, leoninas. Que deveriam ter sido revisadas em tempo, né, Ronaldo? Portanto, esse mesmo contrato, embora foi assinado pelo consumidor, poderá perfeitamente ser nulificado, poderá ser perfeitamente anulado pela adequação do artigo 51 da Lei Especial do Consumidor. A propósito, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 286, leio. A renegociação de contrato ou confissão de dívida não impede, olha esse termo, né? Não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores. Ok? Agora, mais uma coisa interessante. Não podemos olvidar a questão da repetição do indébito. Que poderá ser agregado no pedido revisional ou outra ação bancária. Repetição de débito, o que significa? O consumidor ser reembolsado do que foi pago indevidamente. Eu sou consumidor, eu paguei indevidamente a importância de R$10.000, em face dos encargos abusivos inseridos no meu contrato bancário. Em tese, eu tenho direito à repetição do indébito dos R$10.000. Estou me referindo à repetição do indébito simples, em conformidade com os artigos 876 e 884 do NCC, Novo Código Civil 2002. Agora, eu sou consumidor, também mesma situação fática. Eu paguei indevidamente R$20.000 em face de encargos abusivos no meu contrato. Em tese, eu tenho direito à repetição do indébito em dobro, R$40.000.
em conformidade com o parágrafo único do artigo 42 da Lei Especial do Consumidor 8078/90. Luiz, o que é interessante? O direito à repetição do débito é mais plausível nos contratos como cheque especial, cartão de crédito, onde a carga de juros é pesadíssima, né? Cheque especial, juros remuneratórios ou compensatórios, oscilam entre 8% a 14% ao mês, e no cartão de crédito, a carga de juros chega ao percentual de 400% ao ano. Fiquei sabendo que aumentou para 500%, não sei se é verdade. É curioso, qual o percentual de jurisdicionados consumidores que buscam a intervenção da justiça, reclamando, reivindicando esse direito? Luiz, pasme, 0,0000001%. Daí, usando uma linguagem menos nobre, os bancos deitam e enrolam. Veja bem, esse direito que eu estou me reportando, o direito à repetição de débito, ele nasceu na lei de usura, há 82 anos atrás. Decreto 22.626. Como você disse, mais velho do que sua mãe, né? Artigo 11, você lembrou, né? Tal direito foi renovado no parágrafo único do artigo 42 da Lei Especial do Consumidor, uma lei que já tem 25 anos, que vai completar 26 anos em setembro. E esse direito também foi renovado nos artigos 876 e 884 do Código Civil, que é um código de 14, vai para 14 anos. Portanto, é engraçado, Luiz, ninguém reivindica esse direito em relação a contratos como cheque especial e cartão de crédito, onde a carga de juros é pesadíssima. Interessante, né? Vamos passar para a próxima pergunta. A gente já fica até para respirar, né? O quanto nós somos ingênuos, né? passivos, né? Ingênuos, né? De não procurarmos uma consultoria de alto nível, né? Ontem eu estava conversando com um jovem futuro engenheiro e ele dizendo que ele apresenta o trabalho dele para a pessoa e o trabalho resume-se em uma folha. E a pessoa quer desqualificar aquele trabalho, quer pagar pouquinho, né? Porque só tem uma folha. Agora ela não percebe, né? O que está ali dentro, né? Porque ali dentro está o X da questão, né? Como a gente dizia antigamente, né? Não é verdade? É um papel, né? Então vamos em frente, Ronan. Existe um saldo devedor na conta de um cliente. Qual seria a medida a ser tomada por esse cliente diante da situação da constatação desse saldo devedor? Perfeitamente. A confirmação, a testificação, a ratificação de um saldo devedor pelo parecer do contador, que foi contratado pelo consumidor, o advogado, evidentemente respeitando os parâmetros legais, os critérios legais e não a contabilidade do banco, que é uma diferença de saldo. Ou quando o consumidor realmente deve a dívida. Ele tomou como empréstimo R$100, ele amortizou apenas 5 mil, faltam 95 mil reais para chegar o capitão emprestado. Portanto, o terceiro passo do consumidor que tem que dar para não ser mais uma vítima da pegadinha do bom acordo é consignar o valor em controvérsia. Valor em controvérsia é o teto legal, é o valor que o advogado defende como dialético. Juros moratórios, 1% ao mês, 12 ao ano. Juros remuneratórios, 1% ao mês, 12 ao ano. O afastamento do anatorcismo, dos juros capitalizados. O afastamento da comissão de permanência. Ou o valor que foi apurado pelo laudo que foi confeccionado pelo contador. O consumidor, portanto, ele tem dois caminhos. Primeira opção, o procedimento consignatório judicial, com base no artigo 285b da Lei Processual. Essa consignação judicial depende da intervenção do advogado, consequentemente, na outra ponta, da autorização do juiz, através da concessão de uma liminar ou do pedido de antecipação parcial total de tutela, artigo 273, conjugado com o artigo 285. Agora, é interessante que o consumidor tem um plano B, que é o procedimento consignatório extrajudicial. Essa consignação totalmente diferente da consignação judicial, pois a consignação extrajudicial não depende da intervenção do advogado, não depende consequentemente, não depende da autorização judicial. O consumidor pode consignar sozinho, basta comparecer no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, são os únicos bancos autorizados para tal finalidade, e se o consumidor encontrar alguma dificuldade, contrate uma pessoa que tem conhecimento para orientá-lo como é feita a consignação em consonância com o artigo 890 da nossa Lei Processual. Interessante. Mais uma vez, né, Ronan, eu acho que a gente pode afirmar, né, que essa nossa vivência nessa escuridão da falta do conhecimento, né, ela é terrível. Eu trabalho, na minha advocacia, eu trabalho muito em relação pela falta de informação. Você
Conquista o cliente pela falta de informação. Às vezes o cliente chega no escritório totalmente perdido, você fala alguma coisa e nem acredita. Mas acontece. Isso. Quem trabalha você começa a informar para ele as coisas, ele começa a acreditar, né? Ele começa a enxergar outro cenário, outra visão, né? Ronan, existe uma situação paradoxal, né, dentro da proposição de um acordo com o banco, né, onde um determinado consumidor ele é extremamente bem sucedido na hora de fazer o acordo, né, e o outro consumidor ele se perde e toma um prejuízo enorme, né? Eu queria que você falasse desse paradoxo, né? Por que acontece? Eu vi que você falou, mas eu queria que você... Na verdade é o seguinte, né? É a questão da advocacia preventiva, da orientação jurídica, que é o divisor de águas, né? Vou citar como exemplo. Esse exemplo eu acho que é muito interessante. O consumidor A, o Paulo, manteve um vínculo contratual com o banco. O consumidor A procurou o advogado, assessoria jurídica, ele financiou um caminhão, contrata um veículo de grande porte, né? Valor financiado, 300 mil. Então vamos ter atenção em relação aos números. Especificar os números, né? O valor financiado foi 300 mil reais. Né? Eu fiz o cálculo, o teto legal seria 420 mil reais. E no final do contrato, se ele tivesse pagando todo o contrato, adimplente em relação a todo o contrato, iria pagar ao banco 600 mil reais. Entrou com a ação, começou a consignar em juízo. Após um ano, o banco ofereceu um acordo, 120 mil reais. Ele não vai pagar 600 mil reais, que é o valor total do contrato. Ele não vai pagar 420 mil reais, que é o valor do teto legal. E nem vai pagar o valor do capital emprestado. Fiz um baita acordo. Já o consumidor B, ele tentou resolver sozinho, sem a intervenção de um advogado. Tinha vários débitos bancários, em face de vários contratos bancários. Cheque especial, cartão de crédito. Ele fez uma unificação da dívida e fez a troca de um contrato de refinanciamento. Ou renegociação, ou confissão de dívida. Depois de 3 anos, 4 anos, descobriu que ele repassou para o banco 3, 4, 5, 6, 7 do capital emprestado. Conclusão, o consumidor A procurou um advogado, estabeleceu uma estratégia inteligente. Acompanhou essa estratégia acontecer. Mudou a forma de pagamento. Esperou o momento certo para negociar. Ótimo acordo. Já o outro consumidor, totalmente desinformado, totalmente... Ao léu, né? Fez divisor de águas, a consulta jurídica, a assessoria jurídica, a advocacia preventiva. Assim. Entendi. Nós estamos fechando já, Ronan. Um consumidor, ele sabe que ele tem uma dívida no banco, tá? É isso aí. Ele sabe que ele tem uma dívida, só que ele começa a procrastinar, ele começa a não se preocupar com essa dívida, né? E fica um tempo sem tomar as devidas providências em relação ao que ele deve no banco, né? Quais deveriam ser as consequências e os riscos dessa pessoa que age dessa maneira em relação ao banco? Luiz, como não é interessante, não é saudável o consumidor ficar afoito, muito preocupado, ao receber a missiva do banco ou a ligação do departamento, ele sai correndo em direção ao banco, já querendo negociar. Apavorado, né? Apavorado, sem intervenção, sem acompanhamento de advogado. Não é interessante. Também não é interessante o consumidor ficar numa zona de conforto. Veja bem, se o consumidor ficar numa zona de conforto, evidentemente ele vai receber o ataque do banco. O banco, no exercício regulado do direito, ele vai entrar com ação de cobrança, ou ação executiva, uma execução bancária, pode entrar com uma ação de busca e apreensão do veículo, contrato com a garantia da alienação fiduciária, e se o veículo não for localizado, a busca e apreensão é convertida numa ação executiva. O banco pode entrar com uma ação de reintegração de posse, contrato de leasing ou arrendamento mercantil, mesma coisa, se o veículo não for localizado, a reintegração de posse pode ser convertida na ação de mudança execução. Então, na verdade, é o seguinte, se o banco já entrou com ação de busca e apreensão, já entrou com ação de reintegração de tudo bem, o consumidor, em face dos princípios do contraditório da ampla defesa, ele tem o legítimo direito de encaminhar sua defesa. Apenas um detalhe, embargo de execução ou devedor é o nome técnico da defesa, da ação executiva, ok? Importante observação, isso que é interessante, Luiz, é totalmente crível, totalmente possível eu discutir ao consumidor as condições leoninas do meu contrato, as condições pérfidas, na própria defesa, ou a questão da própria revisão contratual. Na própria defesa, na defesa da ação de busca e apreensão, na defesa da ação de reintegração de posse, na defesa da ação de execução bancária, que é o embargo de execução, enfim. Eu vou contestar a ação de busca e apreensão, mas entro com a ação de revisão de contrato. A ação de revisão de contrato vai suspender a tramitação da ação de busca e apreensão.
Consequentemente, a ação de busca e apreensão vai levar mais tempo. Consequentemente, aumenta a minha possibilidade de renegociar e para buscar... encerrar a nossa entrevista. Eu vou embargar a execução bancária, mas eu entro simultaneamente com uma ação de revisão de contrato. A ação de revisão de contrato vai suspender a tramitação da execução bancária. Consequentemente, a execução bancária vai levar mais tempo. Aumenta, com isso, a possibilidade de fechar um baita acordo com o banco. Legal. Okay? Ronan, foi ótimo estar com você, nós temos horário, né? Essa coisa nossa sempre, o tempo não para, né? Como dizia o Cazuza, né? Queria te agradecer sua presença no ar, tá? Eu queria deixar uma mensagem para o nosso público, né? Não seja displicente, busque orientação, né? Nós somos resistentes de ouvirmos nossos pais, nós temos problema de aceitarmos orientação, nós temos problema com o poder do outro, né? Está na hora da gente repensar a nossa vida. Está na hora da gente repensar que nós precisamos de boas assessorias, que nós precisamos de bons profissionais. Se eu sou acometido de uma doença de uma hora para outra, eu procuro o melhor profissional, eu busco consulta. O profissional, se ele não tem aquela condição de me atender, ele compõe uma equipe técnica para poder me atender. A gente vê isso toda hora acontecendo na engenharia, a gente agrupa pessoas para discutir, e a gente fica à mercê, de contratos mal executados, de contratos que lesam a gente, sendo que a lei, ficou clara aqui pela colocação do Dr. Ronan, se aplicada de forma adequada, no tempo adequado, se as partes assumem as suas responsabilidades, a gente pode sair dessa pegadinha falsa.